Olá, bom dia. Estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de quarta-feira, dia 7/10 de 2020. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, por tudo quanto Deus tem feito, né? Que Deus possa continuar realmente fazendo na tua vida. Quero te agradecer porque sempre tem procurado estar conosco nas manhãs de segunda a sexta, né? Através do Facebook, né? Participando dessa live abençoadora. Eu quero agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, né? Hoje estamos já iniciando a nossa campanha de 40 dias de jejum em oração, uma campanha promovida pela CBN, né? Pela Convenção Batista Nacional, denominação a qual nós somos ligados, Igreja Batista Missionária. Então, nós queremos desde já louvar a Deus pela sua vida, e você que recebeu aí já o banner da nossa campanha, você também que recebeu aí o livro, né, devocional de forma digital, para todos os dias você está fazendo sua devocional, e com 3 pedidos aí, orando, né? Nas igrejas batistas nacionais estão envolvidos nessa campanha a partir de hoje, que encerrará dia 15 de novembro. E hoje queremos convidar você para estar na igreja a partir das 19h30, onde estaremos assim dando a abertura oficial à nossa convenção, tá bom? Então eu gostaria de convidá-lo a isso, ok? Muito bem, queridos, desde já quero convidar você também a estar abrindo a palavra de Deus no Salmo 118, versículo 19 ao verso 21. Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Este salmo foi nossa reflexão hoje cedo. Estivemos ali na JC Mecânica com o irmão Júlio, Tiago e também o irmão Isaac, aonde meditamos nesses 3 versículos e oramos. E eu senti o desejo de trazer para a nossa reflexão também nesta manhã. Então, desde já quero agradecer você que está conosco. Aí ao pastor Ribamar Amorim, muito obrigado. Também a nossa irmã Francineide e a irmã Edcleide. Eu quero convidar você que está entrando agora a estar compartilhando essa live, para que aqueles que ainda não conhecem essa live possam conhecer, e aqueles que são seus parentes, seus amigos, possam também participar e serem abençoados como você também tem sido, tá bom? Então é importante que você faça isso, que você abençoe vidas através dessa live. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 118, versículo de número 19 ao versículo 21. Deus tem uma palavra de bênção, uma palavra de esperança para você, né? Nessa manhã tão abençoada e abençoadora, tá bom? Então gostaria que você pudesse estar, então, nesse momento, compartilhando essa live, abençoando também mais vida, rapidinho, porque hoje nós seremos mais breves, né? Temos algumas coisas aí para resolver. Lembrando também a você que hoje nós temos culto às 7h30 da noite, às 19h30, na Igreja Batista Missionária, que fica ali na rua da Escola Cecília Meirelles, no Prado, né? Depois da escola, um pouquinho à frente, você vai encontrar a Igreja Batista Missionária ao lado direito. Estaremos ali prontos para lhe receber, com toda a organização e preparação de protocolo por causa do Covid, né? Você vai de máscara, você vai receber ali também o álcool em gel, e tem o distanciamento necessário. Então tem segurança para você, mas nossa maior segurança é o Senhor. Amém? Queremos também lembrar você que domingo estaremos realizando o culto de ceia no local da nossa construção, lá na nossa construção.
falta colocar a cobertura, mas como estamos num clima favorável, né? A partir de setembro esquenta mais e a noite fica mais agradável ao ar livre. Lá nós podemos adorar a Deus e contemplar os céus que Ele realmente criou. Lá nós podemos celebrar ao Senhor. Estaremos celebrando a ceia do Senhor no sábado, no domingo às 19 horas, no prédio da nossa construção, que fica ali na Avenida Central, quase em frente a Prosegur, depois da entrada do Detran, e você é o nosso convidado para participar conosco desse culto abençoado, no domingo às 19 horas, ali na Avenida Central. Estaremos preparando ali o local para te receber, tá bom? Então, queridos, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus e ter um momento de oração, e eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Salmo de número 118, versículo 19 ao versículo 21 diz: Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos, render-te-ão graças, porque porque me acudistes e fostes a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus aplique essa palavra na tua vida e também no teu coração. Senhor, bendito sejas, porque és o soberano e eterno, Criador dos céus e da terra, sustentador e governador de todas as coisas que o criastes. Te louvamos pela alegria da tua salvação, te louvamos pela palavra, te louvamos porque tem nos sustentado, nos animado e nos direcionado por meio dela. Nesta manhã eu te peço que o Senhor venha abençoar aqueles que estão ligados conosco, que essa palavra chame a atenção, que o Senhor possa iluminar a mente e o coração daqueles que se voltam para Ti para conhecer a Tua vontade. Que Tu possa nos usar de uma maneira especial e que esta manhã Tu possa trazer, ó Deus, uma resposta daqueles que têm buscado de Ti. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa essas pessoas que estão nos ouvindo agora, aquelas que ainda irão nos ouvir. Abençoe a minha vida e usa-me para a glória do Teu nome, no poder do Teu Espírito Santo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como nós falamos aqui, a palavra de Deus, queridos, é aquela que nos abençoa, que nos orienta e também que nos ajuda. E nesta manhã nós queremos falar sobre esses 3 versículos que nós acabamos de ler no Salmo de número 118, versículo 19 ao versículo de número 21. O Salmo 118, queridos, é uma canção para o povo de Deus durante as suas peregrinações e procissões solenes à casa do Senhor. Geralmente eles iam nas 3 grandes festas de Israel: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa do Tabernáculo. Judeus de várias partes de Israel e de várias outras partes do mundo desciam, pelo menos uma vez por ano para essa festa em procissão, em caravanas. E eles louvavam, que eram chamados cânticos de degraus. Eles então louvavam ao Senhor durante as suas peregrinações, de forma responsiva. Um falava uma estrofe, o coro respondia. Devia ser uma coisa muito linda. Eles iam em direção ali à casa do Senhor, o templo, cantando de forma responsiva, demonstrando essa grande alegria de ir à casa do Senhor. Salmo 122 fala da alegria do convite à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, irmãos, passa o tempo e algumas pessoas perdem essa alegria de ir à casa do Senhor, essa disposição. Mas
para aqueles que amam a Deus, como o salmista, eles tinham prazer e alegria de ir ao templo. Por quê? A ida ao templo, queridos, representava a presença do Senhor, que era simbolizado pelo próprio templo e pela arca do Senhor, que estava ali no Santo dos Santos. Então, o templo, ele era símbolo real da presença de Deus no meio do seu povo, né? Na qual se entra revestido de justiça, né? Revestido de justiça. Mas qual a justiça? A justiça própria? Não. A justiça de Deus. E no Antigo Testamento, a justiça de Deus se revelava através da lei, né? Da obediência, né? No Novo Testamento, essa justiça de Deus se revela através de Cristo, nosso Salvador. Uma justiça que ele mesmo atribui ao pecador, levando este pecador a ter livre acesso a Deus. No Antigo Testamento, o pecador tinha acesso ao templo e ficava ali nos átrios, aonde era cercado por muros, e nos muros havia a porta de entrada. Mas também havia a porta de entrada do próprio templo. Nessa porta só adentrava os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Mas ainda havia um outro compartimento no templo, chamado o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote podia entrar, e isto uma vez por ano, para oferecer ali sacrifício, para espargir o sangue sobre o propiciatório, a fim de que Deus viesse a perdoar o pecado do povo de Israel, expiar os pecados. Era chamado o dia da expiação, né? Então, quando o sacerdote entrava no Santo do Santo, ele não entrava de qualquer maneira. Primeiro, ele precisava fazer um ritual de purificação, lavagem de água, aspersão de águas amargas. Havia uma série de orientações para esta purificação. E ali, ao entrar, ele entrava amarrado numa corda, né? E também com cinto de chocalhos, para que quando estivesse ali oficiando ali aquele ritual, os sacerdotes pudessem ouvir então que ele estava vivo, né, pelo chocalho, pelo movimento do seu corpo. Se os chocalhos parassem e não voltasse realmente a fazer barulho, então quem estava, os sacerdotes que estavam no lugar santo e não no Santo dos Santos, entendia que aquele sumo sacerdote havia morrido por causa da gloriosa santidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. E ali estava a presença de Deus, representada pela arca. Quando era oficializado aquele serviço, então descia uma nuvem sobre ali o templo, sobre o Santo do Santo, a fumaça cobria, fogo realmente era visto ali pelas pessoas. E o sacerdote, que depois de purificado, ele então entrava na presença de Deus, e se ele não tivesse em pecado, então ele voltava e o povo se alegrava porque Deus tinha aceitado o sacrifício que foi oferecido fora do templo de um cordeiro e o sangue que foi aspergido sobre a tampa da arca para cobrir o pecado do povo. Se o sacerdote não voltasse, então o povo puxava por uma corda, porque, aliás, os sacerdotes, porque ninguém podia entrar na presença de Deus em pecado, porque ele era consumido. Mas ali a justificação era por este sangue oferecido pelo cordeiro, por um cordeiro fora do arraial e aspergido sobre a tampa do propiciatório. Por isso, aqui no versículo que nós acabamos de ler, o salmista faz um pedido, né? Abre-me a porta
da justiça, diz, as portas da justiça, diz aqui a palavra do Senhor, para que ele pudesse entrar na presença de Deus, queridos, em santidade. Então, a Bíblia aqui nos coloca que Jesus, ele é quem abre esta porta da justiça para a gente entrar na presença de Deus. O texto bíblico lá em Mateus, nos evangelhos também de Marcos e de Lucas, conta, queridos, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, sem a ação de mãos humanas, mostrando que a partir do momento que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, não somente o sumo sacerdote, mas todas as pessoas agora têm livre acesso a Deus por causa da justiça de Cristo. Que justiça é essa? A justiça de Deus exigia condenação e morte pelo pecado. A Bíblia diz que Jesus, ele satisfez a justiça de Deus porque ele foi o único homem que era capaz de suprir esta necessidade e cumprir esta exigência, pelo fato dele não ter nascido em pecado e nem cometido pecado algum. Davi diz que ele nasceu em pecado, e em pecado lhe concebeu a sua mãe. Lá no Salmo 51, versículo 5, ele diz: eis que iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está nos mostrando que cada um de nós que nascemos nesse mundo, fomos, queridos, gerados em pecado pelos nossos pais que já estavam em pecado, porque herdaram essa herança maldita a partir de Adão. E quando nós então nascemos, também já nascemos em pecado, indignos de ter acesso à presença de Deus. Então, querido, Jesus veio para nos dar esse livre acesso. Ele cumpriu a justiça de Deus. O justo morreu pelos injustos, como aquele cordeiro que era morto, sacrificado fora do templo, do arraial, e o sangue dele era pego pelo sumo sacerdote e aspergido para apaziguar a ira de Deus contra o pecado, contra o pecador. A Bíblia diz que nós nascemos inimigos de Deus por natureza, por causa desse pecado. Mas Jesus veio para nos tornar amigo, amigo de Deus. Por isso ele cumpriu ali a ordenança e as exigências de Deus, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Hoje nós temos livre acesso a Deus, porque a porta da justiça foi aberta. Não a minha justiça, mas a justiça de Cristo. Não a sua justiça, mas a justiça de Cristo. Ele cumpriu todas as exigências divinas para que eu e você pudesse ter acesso a Deus, livre acesso a Deus. E esta justiça, nós realmente temos acesso a ela por meio da fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo nos justificou pela sua morte ali na cruz do Calvário. Aqueles que crêem que o seu sacrifício foi suficiente, que não precisa mais de sacrifício, que o que Deus exigia, Cristo, o único que podia pagar e cumprir as exigências de Deus, o fez por amor a mim e a você, Então, agora a porta da justiça está aberta. Enquanto o povo caminhava em direção ao templo, eles cantavam: abre-me as portas da justiça, as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Olha o pedido aqui, querido, do salmista. Abre. Ele queria que Deus abrisse a porta da justiça para que ele pudesse entrar na presença de Deus e celebrar e render graça ao Senhor. Essa porta da justiça já foi aberta pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz: por um novo e vivo caminho, lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 23.
Então, queridos, esse novo e vivo caminho foi aberto por Jesus naquela cruz, na cruz do Calvário. Hoje nós temos livre acesso. O pedido aqui do salmista é: abre-me a porta da justiça. O que é que nós precisamos fazer como o salmista? É pedir que Deus possa nos levar à sua presença por meio de Jesus Cristo. Esta porta que foi aberta, o próprio Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Lá em João, no capítulo 10, a porta do aprisco, a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim entrará e realmente e sairá, ou seja, terá liberdade na presença do Senhor. Isso é que é importante. Esse pedido já foi respondido. Jesus Cristo abriu a porta da justiça para que eu e você pudéssemos oferecer a Ele realmente culto de ação de graça, pudéssemos oferecer a Ele a adoração agradável ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos aqui o que se destaca. Primeiro, um pedido de acesso a Deus. Cristo lhe dá acesso a Deus. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Neste texto nós encontramos, além de um pedido do salmista, uma decisão. No versículo 19, a parte B, ele disse: entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Queridos, aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador têm a liberdade de oferecer ações de graças a Deus. Quando é que nós oferecemos ações de graça? Quando é que nós somos agradecidos a Deus? Quando nós reconhecemos o bem que Ele nos fez. E o maior bem que Deus nos fez foi nos dar a salvação por meio de Jesus Cristo, o justo que morreu por mim e por você, que nascemos injusto e nos seus pecados. Então Ele decidiu entrar pelas portas da justiça que foi aberta por Deus. Para você entrar na presença de Deus, você precisa decidir aceitar a justiça de Cristo e caminhar pela fé à presença de Deus por esta justiça. Então, queridos, ele tomou uma decisão, uma decisão de entrar pela porta da justiça. Você não pode entrar na presença de Deus sem que antes seja justificado pela fé em Cristo Jesus. E quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. A Bíblia diz: e dos seus pecados não lembrarei mais. Deus esquece do que nós fizemos no passado, porque Cristo nos justifica, nos limpa, nos purifica de todo pecado, e a gente pode oferecer a Ele culto agradável e aceitável ao Senhor, porque nós estamos revestidos dessa justiça que não provém da nossa própria moralidade, mas provém realmente da obediência de Cristo a Deus e também do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, É um reconhecimento do que Deus fez. Nós rendemos graças ao Senhor pelo reconhecimento daquilo que Ele fez por nós, em ter nos dado a salvação por meio de Cristo Jesus. O salmista disse a razão por que ele renderia graças ao Senhor. A Bíblia diz: porque me acudistes, diz o Senhor, e fosse a minha salvação. Queridos, o salmista passou muita situação difícil, que ele precisou do socorro do Senhor. E ele não buscou nos homens, ele não buscou nos ídolos, ele buscou no Senhor. E o Salmo 121, que é um dos salmos que eles cantavam também em procissão à casa do Senhor, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí, naturalmente, ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando nós entramos pelas portas da justiça,
justiça que Deus abriu por meio de Jesus Cristo, Ele promete nos acudir em tempos difíceis, nos salvar, queridos, de situações aflitivas e de perigos de morte. O salmista prova isso, porque me acudiste e foste a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. O salmista identificou a porta da salvação. Então, ele toma a decisão de entrar por elas, ele toma a decisão de render graças ao Senhor pela porta que o Senhor abriu. E então, queridos, ele toma a decisão de reconhecer que Deus foi a sua salvação. Ele também disse que é por esta porta que entram os justos, queridos. E quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Cristo, têm o prazer de estar na presença de Deus, de se reunir com os irmãos, de congregar, de oferecer culto de ação de graça, louvores, de celebração. Ah, queridos, tem prazer em viver em comunhão e em comunidade. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Esta alegria é o fato de que muitos que foram justificados estão celebrando junto ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus que perdoou nossos pecados, ao Deus que providenciou a salvação para nós, ao Deus que transforma a nossa vida e se torna Rei, que reina dentro do nosso coração. A sua vontade é o melhor para mim, para você, e aquele que tem Jesus como Rei, busca em primeiro lugar a vontade de Deus. Rejeita os desejos da carne, rejeita tudo o que o mundo realmente faz, que é contrário à vontade de Deus, mas caminha em justiça, em fé, em retidão, em amor e em gratidão, obedecendo a palavra de Jesus, né? Então, nós vemos ainda neste verso, o que se destaca no versículo de número 20, é uma certeza, quando ele diz, queridos, fostes a minha salvação. Ele não teve dúvida que foi Deus que o salvou, que foi Deus que o livrou, que foi Deus que o resgatou de uma situação de perigo. Irmãos, o homem em pecado está numa situação de perigo. A Bíblia diz que Deus o julgou e o condenou. A Bíblia diz que a justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus para salvar o homem da condenação eterna. Mas para que o homem realmente seja salvo da condenação eterna, tal qual este salmista, o homem precisa tomar uma decisão de entrar pela porta da justiça. Essa porta é Cristo Jesus. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quando nós recebemos a salvação da parte dele, recebemos a vida de Deus. Quando nós recebemos a salvação por parte de Jesus, nós passamos a andar no seu caminho, e o seu caminho é caminho de luz. A Bíblia diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que Jesus diz: eu sou aquele que ilumina, que lhe dá entendimento da vontade de Deus e o faz andar nela, né? E você terá essa luz dentro de você, de modo que as pessoas, ao olhar para você, vai ver que você é diferente, suas ações são diferentes, suas palavras são diferentes, suas atitudes são diferentes, e as pessoas que amam a luz vão querer ser como você e vão perguntar sobre essa luz, e você vai dizer: essa luz é Jesus, foi Ele que abriu a porta para Deus e eu entrei por ela, Ele quer que você entre também. Louvado seja o nome do Senhor. E ao entrar, a Bíblia diz que somos livres da condenação eterna. O salmista teve essa certeza dizendo: foste a minha salvação. Quem tem a Jesus como Senhor e Salvador tem convicção que é salvo,
tem convicção que o seu nome está escrito no livro da vida, tem convicção de que Deus veio habitar dentro dele na pessoa do Espírito Santo, tem certeza de que seus pecados, por mais hediondo que seja, foram perdoados por Cristo Jesus, que o seu sangue o cobriu e agora ele tem livre acesso a Deus, não é? Nesse versículo nós entendemos também aqui o destaque de que, além do salmista fazer o pedido, tomar uma decisão e ter a certeza da salvação que veio de Deus, né? Ele tem também uma razão que se revela no versículo 21, né? Que diz aqui, queridos, render-te-ei graça porque me acudistes e foste a minha salvação, aleluia. Qual é a razão dele oferecer ações de graça, né? A razão, queridos, é justamente essa: Deus nos salvou. Somente quem tem no seu pensamento essa certeza, tem um coração grato e tem a disposição de ir à casa do Senhor, celebrar com os demais que entraram por essa porta o nome do Senhor, adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo na sua casa, juntamente com aqueles que reconheceram a salvação do Senhor na sua vida. Você pode ser essa pessoa que realmente encontra a porta da justiça que Deus abriu. Essa porta é o Senhor Jesus Cristo. E quando você encontrar essa porta que Deus abriu, que é Jesus Cristo, não resista, decida entrar por ela, como decidiu o salmista, né? Primeiro ele pede que Deus abra a porta da salvação. Eu me lembro que antes de me converter, já li a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia a partir dos 14 anos, né? Vim me converter aos 21 anos. Aliás, aos 22 anos de idade, certo? E eu sempre orava a Deus pedindo: Senhor, não me deixe ser condenado e morrer sem a tua salvação. Lendo a Bíblia, eu pedia que Deus abrisse a porta da salvação para mim e me ajudasse a entrar por ela. Por que eu pedia para que Ele me ajudasse? Porque eu tinha dificuldade de abandonar as coisas do mundo. Eu ficava preocupado com o que as pessoas iam dizer, como era que seria depois de eu tomar uma decisão por Cristo, que eu teria que abandonar uma série de práticas que era prazerosa e que o mundo praticava, e com isso eu sabia que seria rejeitados por alguns, mas eu orava a Deus para que Ele pudesse tirar aquele medo e o desejo de estar realmente no mundo praticando as coisas que não agradavam a Deus, né? Que eu pudesse ter uma convicção para que no dia que Jesus voltasse, eu pudesse subir com Ele, porque pela Bíblia eu entendia que eu era pecador, estava perdido, mesmo tendo uma religião e praticando. Se eu não tivesse essa experiência de conversão, de novo nascimento, eu não poderia ser salvo. E quando eu estava nas farras, nas festas, eu pedi a Deus: Senhor, não volta agora, me dê tempo, eu quero a salvação. Eu tinha esse temor, mas, queridos, Deus foi misericordioso para comigo. Ele abriu os olhos do meu entendimento, colocou-me desejo de entrar pela porta da justiça, de Cristo, da salvação. E aí, quando eu tive essa convicção, eu não tive mais medo do que as pessoas iriam falar, do que iriam pensar, dizer, dos amigos que iriam me abandonar, da família que iria me rejeitar. Não me preocupei mais com isso. Sabe por quê? Porque quando os olhos espirituais do homem é aberto, ele não tem mais nenhuma dúvida de que se deve entrar, e ele entra, e o medo vai embora, e ele passa a desfrutar dessa experiência de comunhão com Deus diária e a ter prazer em estar na casa do Senhor, adorando, louvando, bendizendo e levando o seu santo nome àqueles que ainda não conhecem. Essa é a razão, queridos, de entrarmos na presença de Deus, de louvarmos. A razão é a certeza de que Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo.
Você só vai entender isso quando você decidir entrar pela porta que é Cristo Jesus, arrependendo seus pecados, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a porta, queridos. A porta que o Senhor abriu. Os justos entrarão por ela, diz o texto aqui da palavra do Senhor. Só quem é justo tem prazer de estar na presença de Deus, celebrando e bendizendo o seu nome. Os ímpios têm prazer no pecado, nas farras, na bebedice, em tudo que não agrada a Deus, na prostituição, na mentira, no furto, no roubo, na violência, no ódio, no rancor, na ira. Os ímpios têm prazer nisso. O justo tem prazer no Senhor, na sua bondade, e obedece a sua palavra e tem um coração transformado e tem prazer de estar na sua casa. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos justificar e nos dar acesso a Deus. Seu sangue nos purifica de todo o pecado e nos limpa de toda iniquidade, como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Assim, como o sumo sacerdote tinha acesso à presença gloriosa de Deus no Santo dos Santos e a fumaça o cobria, assim agora nós fomos transformados por meio de Cristo em sacerdotes, né? E podemos ter acesso a Deus por meio de Jesus sem impedimento. É por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo, para mostrar que agora não tem mais barreira de separação. Cristo dá acesso. Essa foi a porta aberta para mim e para você. Entre por ela. Essa é a nossa oração. E a salvação virá sobre a tua vida e você terá alegria, como salmista, de estar na casa do Senhor e de cantar, de sair cantando de casa, porque vai para a casa do Senhor, para a presença de Deus, né? Onde está a sua alegria? Em estar na presença de Deus e na casa do Senhor, ou está no meio da multidão, atrás de um trio, atrás de um paredão, cantando o nome de homens que mais tarde vão te decepcionar? Hein? Tenha sua alegria no Senhor. Jesus Cristo jamais nos decepcionará. Pelo contrário, Ele vai nos fazer conhecer o melhor de Deus. Que Deus te abençoe. Que você seja um homem e uma mulher que decida entrar pelas portas da justiça que Cristo Jesus se abriu nesse tempo. Que você não troque a alegria de estar na casa do Senhor pela alegria de estar na roda dos escarnecedores, né? No caminho dos pecadores. Que você tenha alegria, como Davi, que disse: Tu és o meu bem supremo, Senhor. E quanto aos santos que estão na terra, estão nele, são eles os notáveis, nele está o meu prazer. E Deus te abençoe. Não estou dizendo que você não deva participar de nenhuma ação dessas que nesse tempo de política. Eu estou dizendo que você não deve trocar isso, né? A casa do Senhor por isso. Não. Eu quero dizer que é uma troca onde você perde muito. Prefiro estar na casa do Senhor. Como canta Kleber Lu, eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, no meio da congregação e no meio dessa comunhão, louvando ao meu Deus com os meus irmãos. Amém? Que essa seja a tua alegria. Que você entre pela porta e jamais saia dela, em nome de Jesus. Quero ter uma palavra de oração. Amado Deus, aqui está a tua palavra ministrada nesta manhã de quarta-feira. Peço que o Espírito de Deus faça as pessoas entenderem a tua justiça e a graça provedora de Jesus Cristo, que nos dá livre acesso a ti, por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Precisamos ver, Senhor, homens e mulheres de Deus valorizando a tua casa, mais do que as coisas desse mundo. Precisamos ver homens e mulheres entrando pela porta da salvação e arrependidos, confessando os seus pecados e abandonando. Queremos ver, Senhor, vidas nascendo de novo, recebendo a comunhão do Espírito e dizendo como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mude essa realidade
nesse mundo pós-moderno, nesse tempo que nós estamos vivendo, aonde, ó Deus eterno, o pecado tem cegado o entendimento, não só de incrédulos, mas cegado, ó Deus, também o entendimento de alguns que já foram justificados por Cristo e têm se deixado enganar. Tenha de misericórdia, Senhor, e mude essa realidade. Ajude, ó Deus, o teu povo a te honrar, porque sem ti nada podemos fazer. Abençoa esta casa, esse irmão e essa amiga que está nos ouvindo agora. Eu quero te pedir que tu possa abrir a porta da justiça e eles possam decidir entrar por ela, Senhor da glória, na certeza da tua salvação, e tenha um único motivo, que é o propósito da sua vida pelo qual fomos criados: glorificar a Deus e honrar o teu nome. Eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Aproveito para orar por Dr. Assis, que foi transferido hoje para o Recife. Deus, esse homem tem ajudado muitas pessoas, um médico exemplar, um homem de caráter, a cidade ama. Eu quero te pedir a tua intervenção por ele, pela família dele, que está sofrendo esse momento tão difícil. Que tu possa, ó Deus, agir para que haja recuperação na vida dele, recuperação também da sua esposa, da Covid. E o Senhor possa, ó Deus, restaurar aqueles que estão aqui nos hospitais de campanha, a vida de Marcela, de Betinha, tantos outros que foram acometidos pelo Covid. Tenha de misericórdia. Abençoa a vida da irmã Neide, lá em Petrolina, foi acometida dessa cirurgia, está com esse problema, Deus eterno. Senhor, que o Senhor possa restaurar-lhes a sua saúde, abençoa a vida da irmã Tica, repreendendo esta enfermidade renal e restaurando-a, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Espero ter te abençoado nesta manhã com a palavra de Deus, que você possa amar e servir ao Senhor, entrando pela porta da justiça, que é Jesus, e ter prazer de ir na sua casa. Hoje, 7h30 da noite, culto na sede da Igreja Batista Missionária, nas suas congregações, uma no bairro do Divino, ali na Washington Luiz, ao lado da Escola João 23, outra na Avenida Central, em direção a Coab, antes da entrada do Detran, tem ali também a congregação. Os obreiros, Almir no Divino, Cristiano na Coab, estarão ali prontos para receber, e eu estarei lhe recebendo na sede. 19h30 hoje, na igreja. Amém? E lembre-se, domingo, Escola Bíblica Dominical às 9 da manhã, e à noite, culto lá no nosso templo, novo templo, onde estamos construindo, né? Toda a segurança vai ser montada e você pode ir, espaço amplo, distanciamento com certeza bom. Nós estaremos ali celebrando a ceia do Senhor, fazendo eleição diaconal e adorando a Deus. Estaremos iniciando uma nova campanha para botar o teto. Falta muito pouco, querido, muito pouco para a gente colocar o teto, né? O dólar subiu, nós ainda não podemos comprar o material porque nós não queremos comprar a prazo, nós queremos pagar tudo de uma vez e falta muito pouco. Nós vamos fazer uma campanha do colaborador fiel, retornando novamente para a gente chegar a esse objetivo e você celebrar conosco um lugar onde estamos construindo para a glória de Jesus. Deus te abençoe no nome do Senhor. Deixa eu agradecer aqui aquelas pessoas que estão aí conosco desde o início, os que entraram depois, mas estão celebrando aqui a Deus, né? Deixa eu ver aqui, 10 pessoas aqui mandaram um coraçãozinho aqui, curtiram. Del Santo, Deus abençoe a nossa irmã Bel, filha do pastor Domício, lá em Floresta, né? Aí, candidata vereadora lá em Floresta. Marisete, lá em Orocó. Thaís aqui na Coab, Thaís Rodrigues. Tamires Kelly, que Deus abençoe aí a nossa irmãzinha Tamires, em nome de Jesus. Deixa eu ver, Renato Matias, um abraço aí a Renato, né, filho da nossa irmã dos Anjos. A irmã Euda, que compartilhou também, o Charles, a irmã Cleidinha, um abraço ao Júnior, né, da Primeira Igreja Batista, que é seminarista na nossa igreja, ao pastor Ribamar, a Murim, né, que é de Serrita, né, a Luciano Santos Teles, um abraço aí para
você, querido, que está conosco nessa manhã. Quem comentou aqui também, nossa irmã Fátima Rosa, né? Um abraço, obrigado pela participação. Tá? Pastor Ribamar diz bom dia, na graça e paz e poder do Espírito Santo, poder e vitória, né? Amém, queridos, Pai do Senhor. Francineide dá um bom dia aqui, a irmã Cleidinha está saudando com a paz do Senhor, assim também como a irmã Risa Ribeiro, a Vanete Leite também, nossa irmã Vanete, Lala Filgueira, né, Olavo, que um abraço, meu amigo, meu irmão em Cristo, Deus abençoe. Fátima Rosa já falamos, e Rosineide Gomes, Manuela também, um abraço a Manuela e também a Cida Barros, Marlene, todas essas pessoas. Obrigado, queridos, um abraço, Deus te abençoe. Amanhã mais uma palavra de esperança para você e para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.